E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos à aula de revisão sobre Mesopotâmia e Egito para o sexto ano. Nessa aula, iremos ver a região da Mesopotâmia e do Nilo, o crescente fértil. Os povos da Mesopotâmia, sumérios, babilônios, assírios e caldeus. O Antigo Egito, período pré-dinástico e dinástico. O governo dos faraós. Sociedade e cultura no Antigo Egito. Então, bora começar? Para começarmos a estudar as primeiras civilizações, temos que levar em consideração que todas elas têm algo bem comum. Todas eram agrícolas e viviam na proximidade dos rios. Dá para notar que as cidades mais antigas do mundo estão nas margens dos rios, já que a água é essencial para a vida. A região da Mesopotâmia, no Oriente Médio, região dos rios Tigre e Eufrates, é a qual abriga os vestígios das sociedades mais antigas. Então entende-se que a primeira civilização e, claro, as primeiras cidades tenham surgido na região. Apesar de predominar o clima desértico nessa área, a fertilidade das margens dos rios permitiu o desenvolvimento da agricultura e a aquisição dos recursos essenciais para os seres humanos. Também foram desenvolvidos os sistemas de irrigação, ou seja, pequenos desvios nos cursos dos rios para levar águas às regiões mais distantes das margens. A região da Mesopotâmia, juntamente com o Egito e o Rio Nilo, formam o chamado Crescente Fértil, área na qual as primeiras civilizações agrícolas surgiram. A primeira civilização da história são os sumérios. Atribui-se a eles a invenção da escrita e a criação do Estado, sendo esses os dois fatores que separam a pré-história da história. Os sumérios fundaram as primeiras cidades que eram cidades-estado, ou seja, cidades com governo próprio. Também desenvolveram a matemática através da criação dos primeiros sistemas de contagem e medida, muito utilizados nas construções. Por serem uma sociedade urbana, também desenvolveram o comércio. A primeira forma de escrita, ou escrita cuneiforme, originou-se a partir do sistema de contagem. Eram traços que representavam letras e eram feitos em placas de argila. A civilização suméria, assim como todas as civilizações, era desigual e muito hierarquizada, assim como também era escravista. A religião também orientava a sociedade, já que os sacerdotes possuíam grande destaque. As cidades-estados sumérias foram conquistadas pelos babilônios, que as uniram sob um governo em comum, formando assim a primeira monarquia da história. Os babilônios também são conhecidos por ser a primeira sociedade a registrar as leis através da escrita, que é o chamado Código de Hammurabi, que foi idealizado pelo rei babilônio Hammurabi, e que defendia nela o chamado princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Anos mais tarde, os assírios, povos guerreiros e violentos, conquistaram o reino babilônio. A vantagem dos assírios eram suas técnicas de combate e tecnologia de guerra, como o uso de armas de ferro e de cavalaria. Apesar de conquistadas, as cidades de seu reino se rebelavam constantemente, o que ajudou na decadência do governo assírio. Por causa disso, os assírios enfraqueceram e foram vencidos pelos caldeus, que conquistaram as cidades e fundaram o Império Neobabilônio, ou Novo Império da Babilônia. Esse novo império cresceu para além da Mesopotâmia, alcançando a região do Mar Mediterrâneo, conquistando o Reino de Israel. Então, para lembrar melhor os povos da Mesopotâmia, vamos fazer assim. Sumérios, primeira civilização, criação da escrita e do Estado. Babilônios, formaram a primeira monarquia, unindo as cidades sumérias, e criaram o Código de Hammurabi. Assírios, povos guerreiros violentos que conquistaram a Mesopotâmia. E caldeus, os novos babilônios, venceram os assírios e criaram um império ainda mais forte que se expandiu para fora da Mesopotâmia. Pensando dessa maneira, fica bem mais fácil.
Para começar falando do Egito, precisamos levar em consideração a importância do rio Nilo para o aparecimento dessa civilização. Assim como na Mesopotâmia, as primeiras cidades egípcias surgiram às margens do rio Nilo. Também é uma região onde prevalece o clima desértico. A história do Egito é dividida em dois grandes períodos. O período pré-dinástico, que vai desde o surgimento da civilização egípcia à criação das primeiras comunidades, os nomos, até a fundação dos reinos do Alto e Baixo Egito. E o período dinástico, que representa a união do Alto e Baixo Egito, fazendo com que surja um grande império. É no período dinástico que se inicia a construção dos grandes monumentos, como as grandes pirâmides de Giza, que foram construídas na quarta dinastia. No Egito tem destaque o governo do faraó. O cargo de faraó, além de político, era religioso, pois o faraó era considerado um deus na terra, ou a reencarnação do deus Falcão Horus. Isso faz com que o Egito seja uma teocracia, ou seja, que tenha um governo religioso ou orientado pela religião. A sociedade egípcia, claro, é muito desigual e estava dividida entre as classes superiores, como os nobres, os sacerdotes e os militares, e as classes mais baixas, que compreendiam os artesãos e camponeses e, claro, os escravos. No Egito, as classes baixas não possuíam pausa no trabalho. No caso dos camponeses, se não fosse período de plantio ou colheita, os camponeses eram escalados para trabalhar nas obras públicas das cidades, como as construções de palácios e templos. Os egípcios desenvolveram os hieróglifos, que era uma forma de escrita sagrada, através do uso de símbolos que representavam letras ou palavras. O uso dos hieróglifos estava reservado aos textos sagrados e a alguns documentos políticos. A religião egípcia era politeísta, com muitos deuses que representavam fenômenos naturais e sociais. Os mais conhecidos eram Ra, deus do sol, Ísis, deusa da magia, Osíris, deus da fertilidade dos mortos, Horus, deus dos nobres e do poder real, e Anubis, deus da mumificação. Como os egípcios acreditavam em vida após a morte, desenvolveram técnicas de mumificação para preservar os corpos. A mumificação, além de uma técnica, era considerada um ritual sagrado que envolvia várias etapas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte nos estudos e até mais!